O que eu vou te falar agora não é sensacionalismo, não. Existe uma Bíblia anterior à Bíblia que você conhece. A nossa Bíblia, ela tem 3.300 anos, mais ou menos. Você sabia que tem uma Bíblia de cerca de 3.600 anos, que também fala sobre Deus e fala sobre a criação do universo, o dilúvio e, inclusive, o que vai acontecer no final dos tempos. Que Bíblia, então, é verdadeira? Essa Bíblia realmente assustou durante a história muitas pessoas. Eu vou te contar agora sobre a Bíblia de Qumran. Se a nossa Bíblia tem 24 livros, a gente tem o Pentateuco, depois tem os profetas e as escrituras, a Bíblia de Qumran é uma Bíblia com 11 livros, começando muito parecido com o nosso Gênesis. Essa Bíblia ela foi descoberta no século XI, na abadia de Glastonbury, uma abadia que foi queimada. Muitas pessoas falam que quem queimou ela foi o rei da Inglaterra, Eduardo I, por causa dessa Bíblia, ou seja, o motivo que ele está incendiando um lugar que para ele, teoricamente, é sagrado, é para que esses manuscritos que ele desconfiava que estavam lá, sejam destruídos. E por que ele quer destruir? Porque muitos religiosos, especialmente do segmento que seguia Eduardo I e algumas outras pessoas também, falaram, olha só, se essa Bíblia for descoberta, as nossas crenças estarão em perigo. As pessoas podem abandonar a crença na Bíblia conhecida hoje em dia e ir para a Bíblia que está anterior, a Bíblia de Qumran. Essa Bíblia, eu vou te contar agora alguns trechos dela. Ela começa de uma forma muito interessante. Ela começa com o livro da criação. O primeiro livro é o livro da criação. E veja o que está escrito. Antes do princípio, existia uma única consciência, assim eles chamam Deus, esse eterno, cuja natureza não pode ser explicada em palavras, ou seja, você não pode definir, descrever Deus em palavras. O ser humano não tem essa capacidade. Isso está na Bíblia de Qumran. Era o espírito do solitário, a gente vai ter que pegar esse solitário mais tarde, o autogerado, ou seja, ele se gerou a si mesmo, ele criou a si mesmo. Não há explicação como ele fez isso, mas é isso que fala a Bíblia de Qumran. Se eu vou para outra parte, está escrito assim, esse ser que permanece não nomeado, porque você não pode botar um nome nele, porque ele está acima de qualquer descrição, é o começo e o fim. Veja bem, isso é um versículo da nossa Bíblia, onde está escrito nos profetas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Pode olhar no seu livro de profetas. Ele está além do tempo, além do alcance dos mortais. E nós, em nossa simplicidade, chamamos a ele de Deus. Ou seja, começa com uma crença muito correta e muito parecida com a nossa, mas não completamente. Veja agora essa próxima parte que fala assim, se Deus não pode tolerar o repouso eterno, ou seja, de alguma forma, esse Deus agora ele começou a ter propriedades humanas, porque ele está entediado, ele está com um repouso eterno que ele mesmo criou e ele não aguenta mais. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar um mundo. Agora, como é que vai ser a criação do mundo? Veja bem o que está escrito na Bíblia de Qumran. Lá é trazido para a gente a informação que existiu Adão e Eva. Então você fala, poxa, mais uma vez está tudo certinho. Não. Você já ouviu falar dos Nefilins? É claro que os Nefilins são os gigantes. Algumas Bíblias trazem uma tradução errada. Nefilim significa nafal, caiu. Tá? Então seriam os caídos. Essa é a tradução literal de qualquer Bíblia boa. Algumas Bíblias trazem a tradução de anjos caídos. A Bíblia de Qumran não faz isso. Ela fala realmente são pessoas caídas que eram gigantes e esses gigantes eram pessoas, seres humanos, que tiveram relações com os descendentes de Adão e Eva e assim fizeram a humanidade. Somente que fica a pergunta, calma aí, por que eles são chamados de caídos? Veja o que diz a Bíblia de Qumran. Porque, na verdade, eles vêm de uma espécie de seres
extraterrestres que existiam antes de Adão e Eva, e aí chegaram aqui, ou seja, de acordo com essa Bíblia, não foi Adão o primeiro homem, Eva não foi a primeira mulher, eles não foram o primeiro casal e o mundo não começou aqui. Deus, de alguma forma, quando ele estava incomodado com seu repouso, ele criou uma vida extraterrestre e a partir disso é que a vida terrestre começou. Tá? E aí então eles se misturam com a raça humana e sai e deu no que deu, tá? Com a continuação. Eles têm também a história do dilúvio. A história do dilúvio é parecida com a história que a gente tem na Bíblia. Tem algumas diferenças. A primeira é que Deus é retirado da história. Ou seja, o dilúvio não veio porque a humanidade estava pecando e algo assim, aí veio Deus e ele intervém. Ele vai castigar e ele vai mostrar para todo mundo que vocês saíram do caminho completamente. Não. O que acontece? Existe a figura do, guarda esse nome, o destruidor. O que é o destruidor? É uma espécie de um meteoro, é uma espécie de algo muito, muito grande que vem do espaço e que cai no planeta Terra. Ele é o devastador. E ele é que causa, ele vai cair nos oceanos, nos mares, ele vai causar esse dilúvio, ele vai causar uma destruição terrível em que quase toda a humanidade virá a falecer. Essa é a história do dilúvio na Bíblia de Colbrin. Então você está vendo, por um lado, muitas semelhanças, mas você está vendo que tem algumas diferenças que elas são fundamentais. A gente vai ter que entender, mas calma aí, essa Bíblia é claríssimo que ela tem 3.600 anos. Ela é mais antiga do que a Bíblia que a gente conhece. Tá? A Bíblia original que Deus deu para Moisés, ela tem 3.300 e poucos anos. A gente vai ter que responder essa pergunta daqui a pouco. Mas outro dos fatos muito importantes que existe nessa Bíblia no final é o Apocalipse. Porque esse devastador, esse destruidor, ele não veio só uma vez, ele virá outra vez. E quando ele vir a próxima vez, será terrível. A descrição na Bíblia de Colbrin é que haverá um cataclisma aqui, é quase indescritível. Gotas de sangue que vão cair do céu. Esse destruidor aparecerá, só os sábios sabem quando ele virá, porque existe um tempo determinado que ele vem para destruir tudo. As pessoas vão chegar a uma loucura, elas vão procurar abrigos e elas não vão encontrar aonde poder se cuidar do fogo e das águas que vão inundar, enfim, de uma destruição total do planeta Terra, que mais uma vez virá do espaço, só que dessa vez de uma forma muito pior do que a primeira. É interessante que, de acordo com a Bíblia de Colbrin, esse destruidor, esse devastador, ele tem uma vontade própria, não é simplesmente um satélite, alguma coisa, uma pedra muito grande, um meteoro inanimado. Não, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, ele tem uma missão que é vir destruir, castigar o máximo de pessoas e não deixar essa terra como ela está hoje em dia. Ou seja, ele tem essa intenção, não é simplesmente um ser completamente irracional, inanimado, que não tem vida, qualquer coisa assim. Então essa é a Bíblia de Colbrin. Como eu falei anteriormente, ela foi escondida, ela era passada escondida, porque como você vê aqui, ela vai contra a Bíblia que nós conhecemos. Então, numa das instituições, a própria Igreja Católica, ela caçava esse livro de uma forma que não existisse mais nenhum exemplar para que as pessoas não tivessem esse tipo de crença que vai contra a Bíblia que nós conhecemos. Mas agora a gente pergunta realmente qual é a verdade. Será que é a Bíblia de Colbrin ou não? Então aqui a gente tem que entender alguns fatos. O primeiro fato é o seguinte: não é porque um livro é muito antigo que significa que ele é verdade. Nós encontramos durante a história vários livros, por exemplo, até mesmo os pergaminhos de Gilgamesh, que existe um vídeo aqui no canal muito interessante, que contam sobre fábulas, lendas, e não é porque alguém, há 4.000 anos atrás, resolveu escrever uma história que ela é verdadeira.
muitas vezes essas histórias realmente eram escritas de uma forma fabulosa, de uma forma misteriosa, ou para assustar, ou porque ele queria que muitas pessoas seguissem ele, comprassem dele e assim dessem honra a ele, fizessem a idolatria em que ele acredita e assim por diante. A Bíblia de Colbrin, nesse sentido, ela não foge à regra. Não é porque ela é mais antiga que a Bíblia que ela é verdadeira. Mas você fala, mas calma aí, ela veio antes, é verdade, mas calma aí. Vamos pensar em qualquer um dos eventos. A gente fala da criação de Adão e Eva. Mesmo antes da gente receber a Bíblia de Deus para Moisés no Monte Sinai, há 3.300 anos atrás, mas é claro que o conhecimento que isso aconteceu era passado de geração em geração. Todas as pessoas sabiam que Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele parou e ele criou Adão e Adão e Eva foram os primeiros habitantes, os primeiros humanos criados por Deus, e eles procriaram e assim por diante. Então, na verdade, as pessoas da Bíblia de Colbrin simplesmente pegavam a tradição oral, aquilo que as pessoas sabiam, e elas compilaram isso na sua Bíblia, nesses 11 livros, e elas começaram a contar a sua versão da história, mas não a versão verdadeira. Quem conta um conto, aumenta um ponto. E aqui são muitos pontos que vão sendo aumentados. A história do dilúvio é muito parecido com o que a gente viu em Gilgamesh. Lá em Gilgamesh a gente vê uma outra versão do dilúvio. Aqui você vê uma versão do dilúvio que quem fez o dilúvio, quem foi na verdade esse devastador, esse destruidor, que ele veio aqui e ele ainda irá voltar. O triste dessa história é que as pessoas escondiam como se aqui tivesse realmente um grande segredo, e muitas pessoas, até religiosas, falavam, mas calma aí, na Bíblia de Colbrin está escrito que vai virar um grande apocalipse. Então vem alguém e escreve um novo livro falando sobre Apocalipse, que na verdade a base está em tradições completamente inventadas e falsas. Tradições que o ser humano, naquela época, ou acreditava, ou como eu falei, ele queria que as pessoas acreditassem nisso, e assim por diante, tá? Então é importante você entender, um livro, ele não é comprovado por causa da idade que ele tem. Eu vou te dar mais um exemplo, os pergaminhos do Mar Morto. São pergaminhos que eles têm, muitas vezes, 2.000 anos de história. Mas hoje em dia, todos os historiadores sabem que as pessoas que estavam no Mar Morto falsificaram muitos livros, modificaram os livros dos profetas para que vai se adequar à sua crença. O livro de Enoque é mais um excelente exemplo, que ele conta coisas fabulosas, coisas completamente incríveis, fala da guerra, do bem e do mal e do Messias, o que acontece com as pessoas depois que elas morrem, o que vai acontecer no final dos tempos. E a gente sabe hoje em dia que Enoque é só o nome do livro, ele não participou, não escreveu, e na verdade é uma pura invenção. Então, mais uma vez, é importante você saber disso. A gente sim tem o que se chama de uma Bíblia mais antiga, mas na verdade ela é simplesmente, a gente pode falar, um livro de ficção baseado muitas vezes em fatos reais. E a gente também eu tenho que explicar para você que a Bíblia de Colbrin, parte dos capítulos dela, todos concordam que foram escritos muito posteriormente por druidas de países da Escandinávia. Então aqui fica claro também que eles estão colocando as suas crenças que existiam nesses países. Tem muito a ver até com esse tema das destruições que assim muitas culturas escandinavas acreditavam. Então você pode ter certeza que a Bíblia que você conhece é a verdadeira, mas para você ter certeza ainda de que você está lendo a verdadeira, é importante você ler ela no original, para que você não tenha traduções erradas ou tendenciosas.